Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no polo da Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. E hoje eu estou gravando a nossa 8ª videoaula, a última do mês de abril de 2020. Bom, na última aula nós concluímos o Teatro Vicentino com Gil Vicente e suas obras mais famosas. E agora nós vamos iniciar o teatro shakespeariano, falando um pouco sobre o dramaturgo inglês William Shakespeare. Bom, William Shakespeare muita gente conhece, né? Ele nasceu na cidade inglesa de Stratford-upon-Avon, que hoje é conhecida apenas por Stratford, no dia 23 de abril de 1564, vindo a falecer no dia 23 de abril de 1616, na mesma cidade, justamente no dia em que ele completava 52 anos de idade. Bom, Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor da língua inglesa e um dos mais influentes dramaturgos do mundo. Ele estudou muito as obras de Gil Vicente, que tinha falecido 28 anos antes de seu nascimento. Ele é chamado frequentemente de poeta nacional da Inglaterra e de bardo de Avon, ou simplesmente The Bard, que significa o bardo. Bardo na Europa Antiga era a pessoa encarregada de transmitir histórias, mitos, lendas e poemas de forma oral. Bom, das suas obras, incluindo aquelas em colaboração com outros autores, restaram até os dias de hoje 38 peças, 154 sonetos, 2 longos poemas narrativos e mais alguns versos esparsos, cujas autorias, no entanto, ainda são disputadas. Não iremos falar sobre todas essas peças e sonetos, apenas das mais conhecidas. Bom, suas peças foram traduzidas para todas as principais línguas modernas e são as mais encenadas do que qualquer outro dramaturgo que já existiu. Bom, muitos de seus textos e temas permanecem vivos até hoje, sendo revisados com frequência, especialmente no teatro, na televisão, no cinema e na literatura. Bom, vamos falar um pouco da história de Shakespeare, Shakespeare, como eu já mencionei, nasceu e foi criado em Stratford. Aos 18 anos, ele se casou-se com Anne Hathaway, que era 9 anos mais velha do que ele. E com ela teve 3 filhos, Susana, a mais velha, e os gêmeos Hamnet, que depois eu vou falar um pouquinho disso, e Judith. Entre 1585 e 1592, ele começou uma carreira bem sucedida em Londres, ou seja, ele foi para Londres, ele saiu de Stratford, foi para Londres e ele atuou em várias peças. Escreveu também muitos espetáculos com os proprietários da companhia teatral Lord Chamberlain's Man, mais tarde que ficou conhecida como King's Man. Acredita-se que ele tenha retornado a Stratford em torno de 1613, morrendo 3 anos depois. Restaram poucos registros da vida privada de Shakespeare e existem muitas especulações sobre assuntos como a sua aparência física, sexualidade, crenças religiosas e se algumas de suas obras que lhe são atribuídas teriam mesmo sido escritas por outros autores. Bom, Shakespeare produziu a maior parte de suas obras entre os anos de 1590 e 1613. Suas primeiras peças eram principalmente comédias e obras baseadas em eventos e personagens históricos, gêneros que ele levou ao ápice da sofisticação e do talento artístico ao final do século XVI. A partir de então, Shakespeare escreveu apenas tragédias até por volta do ano 1608, incluindo Hamlet, Rei Lear e Macbeth, consideradas algumas das obras mais importantes da língua inglesa. Bom, na sua última fase, ele escreveu um conjunto de peças classificadas como tragicomédias ou romances, e colaborou com outros dramaturgos. Diversas de suas peças foram publicadas em edições com variados graus de qualidade e precisão durante sua vida. Em 1623, John Hemmings e Harry Condell, 2 atores e antigos amigos de Shakespeare,
publicaram o chamado First Folio, uma coletânea de suas obras dramáticas que incluíam todas as peças, com exceção de duas, reconhecidas atualmente como sendo de sua autoria. Bom, Shakespeare foi um poeta e dramaturgo respeitado em sua própria época, mas a sua reputação só viria a atingir um nível em que se encontra hoje no século XIX. Os românticos, especialmente, aclamaram a genialidade de Shakespeare, e os vitorianos idolatraram-no como um herói, com uma reverência que George Bernard Shaw chamava de bardolatria. Bom, no século XX, a sua obra foi adotada e redescoberta repetidamente por novos movimentos, tanto na academia quanto nas performances. Suas peças permanecem extremamente populares hoje em dia e são estudadas, encenadas e reinterpretadas constantemente, em diversos contextos culturais e políticos por todo o mundo. Existem alguns atores shakespearianos, ou seja, que se inspiraram nos métodos de Shakespeare para atuarem, ou que já fizeram alguns papéis no teatro das obras dele. Os mais conhecidos, eu vou falar primeiramente dos estrangeiros, é o ator inglês Patrick Stewart, que interpretou o capitão Jean-Luc Picard na série Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. E também interpretou o Professor Xavier nos filmes dos X-Men. Temos também Oscar Isaac, que interpretou Poe Dameron na franquia Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Temos também Ian McKellen, o Gandalf de Senhor dos Anéis e Magneto de X-Men. E o ator conhecido Keanu Reeves, que fez Matrix e Velocidade Máxima. Todos eles entraram em contato com as obras de Shakespeare. Inclusive, Keanu Reeves chegou a interpretar o personagem Hamlet, antes de ser conhecido como ator de cinema. Bom, no Brasil, temos vários atores que também trabalharam com as obras de Shakespeare. Raul Cortez, Antônio Fagundes, Vera Fischer e o saudoso Sérgio Cardoso, que deixou a medicina, ele era médico, ele deixou a medicina para virar ator depois do grande sucesso de sua versão estudantil de Hamlet. Temos também atualmente Wagner Moura e Thiago Lacerda, que já interpretaram o personagem Hamlet. Wagner Moura, inclusive, que na época estava no auge com o personagem Capitão Nascimento de Tropa de Elite, diz que resolveu interpretar Hamlet para se afastar um pouco do papel do capitão. Todo mundo conhecia o Wagner Moura como pede para sair, né? Bom, nos dias atuais, temos o ator Gustavo Gasparini, do grupo Claus de Shakespeare, e o diretor Gabriel Vilela, que se destacam. Uma das coisas que Shakespeare fez mais foram os clowns, né? Se você for olhar, os clowns são personagens, aqueles personagens mudos, né? Que usam o método de Shakespeare para as interpretações. Existe também algumas polêmicas sobre algumas identidades de William Shakespeare, né? Muito continua ainda por se saber sobre ele. Quem ele foi, por onde andou e com quem ele se dava, né? Não faltam teorias. Uns dizem que Shakespeare era Francis Bacon, outros que ele era a rainha Isabel I disfarçada, olha só. E até mesmo um francês chamado Jacques Pierre. Mas se não o vimos como tendo uma vida própria, a mais creditável é que ele seria um pseudônimo de Christopher Marlowe, pois este último, que era igualmente um poeta e dramaturgo de sua época, empregava nos seus versos um estilo ou estrutura muito similar, tendo trabalhado na composição de algumas peças de teatro atribuídas a Shakespeare. Na realidade, se vocês procurarem sobre Christopher Marlowe na internet, nós vamos ver que ele morreu aos 29 anos, numa briga de bar, na época, em Londres, né? E alguns acreditam, né, que Shakespeare forjou esta briga para matar esse personagem dele, né? Para matar esse Christopher Marlowe e assim aí sim se assumir como William Shakespeare. Bom, isso foi um pouquinho do William Shakespeare que nós falamos hoje, né? E na próxima videoaula vamos falar sobre os seus primeiros anos de vida,
sua carreira teatral em Londres e os últimos anos de sua vida em Stratford. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado por mais essa videoaula, fiquem com Deus e até a próxima.